Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista Gramacho, e eu quero aqui deixar um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista da Pauliceia, e também ao pastor Eric, por essa oportunidade de estar nessa manhã ministrando ao coração da igreja exatamente a lição número 7 da revista Palavra e Vida, que fala sobre o recomeço. Eu espero que essa lição possa trazer edificação, crescimento para todo o povo de Deus. Um abraço aqui do pastor e também da nossa igreja, Segunda Igreja Batista em Gramacho. Uma boa lição e que Deus possa falar profundamente ao coração dos irmãos. Abraço, pessoal. Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Eliseu Rocha. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto de professores e de mestres que ministraram e que escreveram a revista Palavra e Vida do início desse primeiro trimestre de 2021 com o tema Recomeçar. Eu quero agradecer a confiança e espero daqui contribuir a você que está aí, professor, a você que está aí, aluno, a sua igreja, contribuir um pouco da porção da Palavra de Deus e que essa lição possa edificar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho e também responsável pelo curso de Educação Cristã da Faculdade FABERJ. E eu gostaria de começar essa pequeno esboço, pequena orientação dessa lição, lendo o texto base que nós estaremos estudando neste dia. O nosso tema está exatamente na lição número 7, falando sobre esquecendo o orgulho, que vai ser extraído do livro de Esdras, no capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 9. E assim nos diz a palavra de Deus: E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, e havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa da nossa iniquidade, somos entregues, nós e os nossos reis, e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis Pérsia, para que nos deste vida, para levantar-nos a casa do nosso Deus e para restaurar-nos as suas assolações, e para que nós desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. O livro de Esdras, o livro de Daniel e Neemias, exatamente no capítulo 9, nós vamos nos deparar com uma oração para a restauração da nação. E essa oração, ela é repleta de humilhação, de renúncia, de reconhecimento de pecado. Porque quando nós encontramos os profetas, os homens de Deus, intercedendo pelo povo, nós vemos que há uma busca incessante para o retorno à comunhão, o retorno à presença de Deus no meio do povo. E quando nós observamos isso, nós vemos que Esdras, ele fazia parte da tribo de Levi e era um homem muito conhecedor das escrituras, conhecedores da lei, e ele foi um daqueles que foi usado para reconstruir exatamente os muros destruídos, ou o templo destruído no tempo de Nabucodonosor. Agora, Esdras está intercedendo a Deus para que haja um renovo, para que haja um novo recomeço, uma nova oportunidade para o povo de Israel. E Esdras então vai buscar o quê? A humilhação.
Ele vai buscar o processo de reconhecer a sua fragilidade, a fragilidade do seu povo, em busca da restauração plena e da presença de Deus no meio do povo. E quando nós observamos esse tipo de oração, nós vamos ver que é o ato do esvaziamento do próprio eu, daquela posição em que o homem pode se achar superior, pode pensar que está no controle de todas as coisas, pode imaginar que ele tem a solução para os problemas, mas esse tipo de atitude nós não encontramos na oração de Esdras, porque a oração de Esdras é um total esvaziamento, né, do seu próprio eu, do seu próprio conhecimento, do seu próprio poder de estar no controle da situação. O que nós observamos nesse capítulo, exatamente agora, no capítulo 9, de 5 a 9 dos versículos, nós vemos uma oração que é um total esvaziamento do seu próprio orgulho. Esdras vai buscar, na sua humilhação, a oportunidade da restauração do seu povo e da sua nação. E aí nós vamos aprender nesse texto que para vivermos realmente um recomeço, vivermos realmente uma nova história, escrevermos uma nova história em nossa vida, nós precisamos reconhecer onde nós caímos. Nós precisamos reconhecer onde foi a nossa falha, onde foi a nossa queda, porque Esdras, quando ele busca nessa oração, ele reconhece a sua fragilidade e a fragilidade do seu povo. E ele vai ali reconhecer quais foram as falhas, os pontos, e ele então busca um pleno entendimento da vontade de Deus para a vida do povo. E após esse reconhecimento, se inicia então um processo de transformação, de mudança, que nós precisamos aprender com Esdras e aplicar em nossa vida. E o primeiro ponto dessa lição, ela vai falar o seguinte: quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão, exatamente no versículo 5, que nós acabamos de ler. Esse entendimento, Esdras reconhece que não haveria nenhum outro caminho a traçar a não ser buscar a presença de Deus. Os homens estavam casando com as mulheres de outros povos, os filhos estavam aprendendo uma outra língua, havia um culto aos outros deuses, e tudo isso era estranho e era condenado por Deus para o povo de Israel. Nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo exatamente 7, versículos 3 e 4. Era algo condenado por Deus, mas o povo, cego no pecado, cego na sua indiferença, começa a praticar tais coisas. E Esdras então estava transtornado, Esdras estava incomodado com aquilo que o povo estava fazendo. E ele vai buscar então, na oração, a forma de encontrar uma saída, de buscar a direção de Deus para os problemas que estavam acontecendo. E aí nós aprendemos que, por meio da oração, nós demonstramos total dependência diante das adversidades que se levantam. A oração é uma demonstração de que nós não temos o controle. Quando o cristão ele ora, ele passa a visão aos outros irmãos, como ao próprio Deus, que ele não tem um controle, de que tudo está nas mãos de Deus e que Deus tem exatamente a resposta para os seus problemas. E aí nós vemos que o orgulho tem que ficar de lado. O orgulho tem que ficar de lado. Por quê? Porque quando nós oramos, nós nos demonstramos completamente a nossa dependência de Deus. Por meio da oração, nós demonstramos a nossa dependência, a nossa dificuldade de resolver, a nossa limitação e a nossa total dependência de Deus. Infelizmente, nós muitas vezes encontramos pessoas que tomam decisões precipitadas, porque simplesmente não oram, não buscam a Deus, não buscam orientação para a sua vida, não buscam a orientação para as decisões que precisam tomar e tomam atitudes precipitadas. E a Bíblia é muito clara quando diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Nós precisamos aprender que se queremos recomeçar, se queremos começar uma nova história, que queremos seguir um caminho, nós precisamos depender plenamente da oração. Infelizmente, essas pessoas, né, que não buscam apoio, não buscam oração, são pessoas que têm e pensam ter o controle da sua própria vida. E quando nós estamos para tomar uma decisão ou para recomeçar a nossa história,
ou recomeçar uma nova fase em nossa vida, nós precisamos buscar pessoas, pastores, pessoas amigas, mulheres de oração, homens de oração, pessoas que possam nos aconselhar, pessoas que possam ouvir, né, exatamente as decisões que nós tomamos e buscar deles, olha, o que o irmão pensa disso, o que o irmão pode orar por essa causa, porque eu preciso tomar uma decisão e ainda não sei qual o caminho seguir. Quando nós agimos e esquecemos o nosso orgulho, esquecemos exatamente no processo da simplicidade, da dependência até de um irmão orar por mim, para que eu possa tomar uma decisão correta, nós estamos deixando de lado o orgulho. E foi exatamente isso que Esdras fez. Depois de arrancar o cabelo da sua cabeça e os fios da sua barba, versículo 3, vai falar exatamente nesse texto, num gesto extremo, Esdras realiza a oração pela nação. Ele começa então a clamar a Deus para que o povo se arrependesse. Ele começa a orar para que Deus viesse interceder, que o povo mudasse a sua atitude. E aí, quando nós olhamos, meus irmãos, o nosso Brasil, como nós precisamos de esvaziar o nosso orgulho. Muitas vezes as polêmicas, né, as questões políticas estão mais em evidência do que os princípios da palavra de Deus. Quando nossa ideologia partidária, ideologia filosófica, cultural, prevalece em cima da palavra de Deus. Quantas vezes nós deparamos com pessoas que precisam deixar de lado a sua visão pessoal e começar a ter uma visão daquilo que Deus tem traçado para nós. O que nós olhamos e observamos nesse texto é que Esdras não tem um pensamento seu, ele vai buscar em Deus o pensamento correto para que o povo viesse a obedecer. As ideias partidárias, as ideias ideológicas e até religiosas, nós estamos vendo que tem tomado tanta proporção e há muita briga, há muita vaidade, há muitos interesses por trás e até interesses pessoais e nada mais do que o próprio orgulho. E nós esquecemos de pensar num todo. O Brasil precisa ser alcançado pela graça de Deus. O Brasil precisa ser cuidado pelo Senhor. Então, nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho e ir para a oração e buscar na oração a solução para os nossos problemas. Então, sem pensamentos partidários, sem pensamentos ideológicos, o que nós precisamos é de clamar ao Senhor para a libertação da nossa nação e de uma busca verdadeira para um crescimento social, econômico e principalmente um crescimento espiritual no nosso país. Segundo ponto dessa lição, nós vamos ver que, deixando o orgulho de lado, nós estamos no versículo 6 agora, quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o nosso próximo. Então observe, a humildade e a humilhação de Esdras vai transmitir exatamente esse sentimento de se colocar no lugar do outro, porque pense comigo, Esdras é um homem de Deus, estava comprometido com a palavra, era o povo que estava desobediente, mas quando Esdras ora, ele fala, nossa iniquidade, ele se coloca no lugar do povo, ele está com o povo, ele não está dizendo, olha, eu não tenho compromisso com isso, isso não tem nada a ver comigo, não. Esdras, ele se coloca exatamente na posição do povo. As nossas iniquidades se multiplicam sobre nossas cabeças e a nossa culpa cresce até os céus. Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras se coloca como intercessor do povo, mas ele não fica de fora, ele diz, olha, os nossos pecados estão se amontoando sobre as nossas cabeças. Meus irmãos, quando nós nos esvaziamos do nosso eu, nós temos a sensibilidade de sentir a dor do outro, de sentir as dificuldades de outro. Nós não vamos buscar só os nossos interesses, o que eu quero, o que eu penso. Quando nós deixamos de lado o nosso orgulho, nós temos condições de sentir o que o outro sente. E é o próprio exemplo de Cristo, ele subiu na cruz para tomar o nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, sem ter culpa, sendo inocente, sendo santo e perfeito, ele simplesmente toma o nosso lugar para nos dar a vida e a vida abundância. Então, quando nós renunciamos o nosso orgulho, os nossos títulos, o nosso poder financeiro, a nossa beleza, a nossa fama, e nos concentramos no sofrimento do outro, nós podemos cumprir a palavra, ama o teu próximo como a ti mesmo.
Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna tão egoísta e tão individualista, que as pessoas muitas vezes só pensam no eu, a minha bênção, a minha vitória, os meus interesses, o meu emprego, o meu sucesso, e esquece de clamar pela nação, esquece de clamar pelos necessitados, esquece de clamar por aqueles que estão sendo perseguidos e humilhados. E é exatamente isso que nós aprendemos com Esdras, porque quando nós esquecemos o nosso orgulho, nós temos condições de até orar por aqueles que sofrem e por aqueles que passam privação. Desta forma, nós conseguimos entender os erros de que pessoas cometem conosco também. É muito interessante essa oração, porque ele vai colocar também que Esdras não era perfeito. Ele não vai se colocar como, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Não, ele vai sentir a dor de quem sofre, ele vai chorar com os que choram, ele vai se alegrar com os que se alegram. E esse é o princípio de tirar de nós o orgulho. Quantas pessoas estão no nosso meio orgulhosas, vaidosas, que não se preocupam com a dor até do irmão que está sentado do lado, no próprio banco, na própria classe, na própria igreja. E essas coisas nós precisamos resgatar exatamente da palavra de Deus. Renunciando ao nosso orgulho, podemos olhar para o próximo e entender que somos iguais e carecemos das misericórdias de Deus. Eu posso entender que o meu próximo pode falhar comigo, como eu posso falhar com ele. E aí o perdão fica mais fácil, amar fica mais fácil, reconsiderar fica mais fácil, continuar caminhando fica mais fácil. Essa visão de sentimento nós tomamos da humildade de Esdras, porque Esdras ora e se coloca no lugar do povo, os nossos pecados. Ele não se esquiva, ele não dá desculpas, ele simplesmente assume e que o seu povo está pecando e ele é um deles. E ele precisa também estar envolvido com o perdão de Deus. Então, quando nós esquecemos o orgulho, nós temos as condições de nos colocar no lugar do próximo. Então pense sobre isso. Será que você está chorando com quem chora? Está sentindo a dor? Tantas notícias ruins nesse tempo? Tantas pessoas precisando recomeçar a sua vida? Qual é o seu processo de intercessão? Somente as suas bênçãos ou aquilo que o povo precisa também, das misericórdias de Deus? Terceiro, que nós podemos extrair, está no versículo 9, que diz o seguinte: quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Judá permanece no cativeiro dos babilônicos e a Pérsia é uma potência estrangeira. Ela ainda estava ali favorecendo, estava ali permitindo com que o povo de Israel pudesse se reconstruir. E isso aqui é interessante porque Esdras reconhece que Deus não tinha desamparado o seu povo. Veja bem, eles estavam ainda sendo subjugados, eles estavam sendo ainda dominados por uma nação pagã, mas mesmo assim Esdras reconhece que em meio à provação, à tribulação, Deus estava com eles. Deus estava usando exatamente o povo estranho para agir com misericórdia e favor sobre o povo de Deus. E aí, amados irmãos, nós vamos aprender mais uma coisa importante. O orgulho muitas vezes impede de reconhecermos as misericórdias de Deus sobre nós e também nos ajuda a entender que há pessoas que contribuem para o nosso crescimento. Quando muitas pessoas falam assim, eu venci, eu consegui, eu conquistei, e esquecem de reconhecer que muitas vezes ele chegou na posição que está porque alguém o ajudou. E eu sempre falo, irmãos, ninguém vence sozinho. Sempre alguém nos ajudou, sempre alguém nos abriu a porta, sempre alguém esteve até orando por nós. E o que nós vemos nessa oração é que Esdras reconhece que mesmo vivendo em cativeiro, em aflição, em opressão, Deus estava sendo misericordioso com eles e estava usando o povo para ajudar. A verdade, porém, é que ninguém vence sozinho, não conhecemos todas as respostas e precisamos um dos outros. Isso é uma realidade. O orgulho de muitas pessoas que batem no peito e dizem eu conquistei, mas esquece de dar os méritos também a pessoas que ajudaram. Nós encontramos, por exemplo, famílias que são destruídas por causa do divórcio e no final
Fica a briga de quem é o quê, de quem conseguiu o quê, quem vai ficar com o quê. Isso é uma falta de reconhecimento, porque a construção de uma família é feita a dois. Então os bens que foram adquiridos de alguma forma pertencem aos dois e devem ser divididos de forma justa. Nós, por exemplo, nós paramos diante de filhos que vencem e esquecem seus pais. Esquecem de agradecer, esquecem de cuidar dos seus pais na velhice. Porque não olham para trás e reconhecem, não, quando eu estava pequeno, adolescente, meu pai trabalhou para me dar estudo e eu cheguei hoje à formação superior, porque meu pai me ajudou. Nós vemos, por exemplo, ministérios, famílias sendo construídas e ministérios abençoadíssimos, mas muitas vezes os líderes esquecem de chegaram até ali porque houve alguém que plantou, porque houve alguém que regou e Deus deu o crescimento. Há muitas pessoas que esquecem, muitas vezes nos seus ministérios, daqueles que estavam lá atrás, que deram a mão, que o ajudaram, que o apoiaram, que oraram por ele, e agora vive o glamour, se esquecendo das pessoas que ficaram para trás. A caminhada ministerial, ela é profissional e familiar, ela é construída por várias mãos. Até o professor que te ajudou a ter o seu diploma, ele contribuiu para o seu crescimento. A sua experiência foi transmitida para você e você adquiriu experiência. Então Esdras, irmãos, reconhece que mesmo diante da servidão, Deus estendia sua mão misericordiosa para abençoar o povo. Agradeça a Deus, mesmo diante das lutas. Aprenda a ter um pensamento de que mesmo a luta, mesmo a tribulação, Deus está contigo, está te ajudando a crescer, a amadurecer, a ter experiência, a viver momentos gloriosos para que o seu futuro seja mais próspero. Nós não podemos ser orgulhosos de não olhar para trás e agradecer e olhar para o irmão. Irmão, obrigado pela sua oração, obrigado pela sua ajuda, obrigado. Esdras, ele reconhece com seu sentimento de humildade, com o seu esvaziamento do seu orgulho próprio, ele reconhece de que estava sendo abençoado, mesmo diante de lutas e provações que ele estava vivendo. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa lição orando com você, pedindo a Deus que essa lição chegue aos corações dos irmãos da igreja, chegue ao coração dos ministros, professores, e que exatamente nesse tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta morte, de tanta crise, nós possamos realmente tirar do nosso coração esse orgulho desnecessário que muitas vezes nos separam e não nos juntam. Orgulhos, vaidades, situações que muitas vezes nos deixam longe do nosso próximo. É tempo de recomeçar. Então aproveite essa crise, aproveite esse tempo, aproveite essas notícias tão ruins e agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque muitas pessoas te ajudaram a chegar exatamente aqui. E agradeça a Deus que você tem recebido do Senhor os seus favores. Que possamos tirar todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que dificulta os nossos relacionamentos e possamos viver em paz. Que possamos recomeçar em um novo tempo, reconstruindo uma nova história, novas igrejas, novo caráter, para a glória e honra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, rendemos graças, porque a Tua palavra nos ensina a depender cada dia mais do Senhor. A Tua palavra nos ensina a esvaziar do nosso eu, para que o Senhor possa crescer. Reconhecer, ó Deus, que tudo que temos, seja bens materiais, bens familiares, bens, ó Deus, na Tua igreja, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos proporciona, que mesmo diante, muitas vezes, do sucesso e da prosperidade, nós ainda necessitamos do Teu perdão e da Tua graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Que todo orgulho, que toda vaidade, que tudo aquilo que nos separa possa ser retirado do meio da Tua igreja contemporânea. E que possamos viver, mesmo nesse tempo de crise, entendendo que a nossa dependência vem completamente do Senhor.
Abençoe cada igreja que está aprendendo essa lição. Toma a Convenção Fluminense em suas mãos. Abençoa, Deus, os líderes que proporcionaram estudos tão maravilhosos para esse tempo de recomeço. Que tu dê sabedoria, guarde os teus servos e que tu derrame sobre cada igreja a presença do teu Espírito. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que espero que essa lição te ajude a crescer e numa próxima oportunidade, quem sabe, estaremos juntos novamente. Deus abençoe a todos, fique com Deus e boa lição e um bom domingo.